Tomara que a internet hoje esteja boa, né? Ó, já estamos no ar. Bom, já compartilhei aqui. Vamos começar então, Léo? O pessoal já está chegando aí. Deixa eu dar uma boa noite aqui no chat primeiro. Bom, vamos lá. Temos alguns participantes já, Léo. E o nosso tema de hoje é provas e expiações. E vou pedir para o Léo fazer a oração antes da gente começar o debate. Léo, faz uma oração rápida aí para a gente, para que todo mundo possa vibrar positivamente e que o nosso debate aqui seja proveitoso. Manda abraço, amigo. Boa noite a todos. Vamos todos agora fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, nosso Deus de amor e bondade. Agradecer por mais esse dia de vida, de existência. Agradecer pelas essas oportunidades, mesmo de dificuldades que nos auxiliam ao nosso progresso espiritual. Pedir mais bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe a cada um que esteja ouvindo esta live, que possa lhe fortalecer, consolar em suas dores e suas amarguras. Esteja conosco sempre, Pai, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Provas e expiações, né? Um tema bastante recorrente na doutrina, importante as pessoas, né, os espíritas conhecerem a distinção, fazer reflexão sobre o tema. Mas, antes de tudo, vou deixar aqui o meu boa noite para todos. Eu já deixei lá no chat, mas reforço. Boa noite para todos, que todos sejam bem-vindos e que a gente possa compartilhar aí a live de provas e expiações, é a nossa temática. Ô, Léo, estava com saudade de você, rapaz. Você não veio semana passada? Pois é, Davi. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Dificuldade na vida, infelizmente não deu para participar da nossa live, mas graças a Deus estamos tudo aqui. bem, né? Graças a Deus. Então, a gente o tema provas e expiações está na codificação de maneira bem contundente, né? Principalmente no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar algumas questões que falam, que vão caracterizar, vão fazer a distinção entre prova e expiação,
Você vai encontrar alguma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo também, lá no capítulo 3, né? É, você vai encontrar muitos mundos habitados, né? Capítulo 3 vai falar do mundo de provas e expiações, e você também vai encontrar uma caracterização muito legal lá no Consolador. Nós vamos falar já já das questões que Emmanuel aborda e conceitua prova e expiação. E eu também achei alguma coisa no céu e inferno, ok? Então, como vocês podem observar, é um tema bem recorrente na literatura básica do Espiritismo. E aí, Léo, o que você pesquisou, além aí dessa bibliografia, dessa referência bibliográfica que eu falei? O que você tem a acrescentar a respeito aí das provas e expiações? Conta para nós. É isso aí, Davi. Eu também encontrei essas referências que você falou, Davi, mas eu queria começar falando desses que você citou, o Céu e o Inferno, que está no capítulo 3, item 9. Eu achei muito interessante esse parágrafo que Kardec fala, que é uma verdadeira introdução para o nosso assunto dessa noite. Ele diz assim, que um dos princípios da doutrina é a reencarnação, entendida pelos orientadores espirituais como necessária evolução humana, pois uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer de todo o mal que traz em si. Esse princípio de Kardec mostra, não é possível uma vida, em média, nossa humana, de 80 anos ou menos, você aproveitar ou se aprimorar em tudo na vida. Então, ele disse isso aqui, que uma vida só é pouco. É pouco para você experimentar tudo e se tornar perfeito. Então, a reencarnação é necessária como um progresso. À medida que você vai evoluindo, vai surgindo novas provas. Eu comecei com isso aí, Davi, com essa introdução, a breve introdução do céu e inferno. Pois é, e você falando nisso, eu consigo já logo imaginar a questão 132, Léo, aí do Livro dos Espíritos. Faça a ligação, porque na questão 132, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E a resposta dos espíritos, dos benfeitores, vai falar exatamente de expiação, a falar de missão, a falar de expiação, né? Na verdade, o objetivo das encarnações é o progresso. Exatamente aí o que você estava falando. O objetivo, e você não consegue progredir, o espírito não consegue progredir em uma única encarnação. Por isso que somos lançados na carne de tempos em tempos, exatamente por conta disso. Mas o interessante é que ele faz uma ligação dos objetivos, que é o progresso, né? Um dos objetivos da encarnação, né? O básico, o central, é o progresso do espírito, com a expiação. Porque, na resposta, os benfeitores falam que a expiação, para uns, a encarnação para uns é expiação, e para outros é missão. E que até se chegar à perfeição, deve-se os espíritos, então, passar pelas dificuldades do corpo. Né? É nisso que se tem a expiação. Então, as dificuldades na matéria, ela é necessária para o progresso do espírito. Então, ele faz essa abordagem, ele dá esse direcionamento, né, essa associação das experiências que o espírito vivencia na carne, das dificuldades. Porque quando você fala em expiação, se a gente for no dicionário online, a gente vai encontrar um significado
muito importante e que se aproxima muito da conceituação que Emmanuel faz lá no Consolador. Então, se você for procurar aí na internet, no Google, o significado de expiação, o que você vai encontrar? Como sinônimo, você encontra sofrimento, né? Então, expiar de alguma forma, está associado aos processos de sofrimento, de dor que o espírito vivencia, ok? E Emmanuel, então, lá na questão 246, vai trazer uma definição de expiação, definição mesmo, porque na questão 246, a pergunta que o benfeitor responde qual a diferença entre provação e expiação? E ele vai caracterizar a expiação como sendo uma pena imposta ao criminoso, né? Então, é uma pena imposta ao criminoso. Ou seja, o que leva a gente a pensar que, em algum momento, o espírito se desviou das leis divinas, né? E é usado, então, esse instrumento, né? Esse instrumento que é a expiação, que é o sofrimento, para que o espírito possa, através dessa experiência, se voltar de novo ao caminho do bem e seguir, então, as leis divinas. E a provação, Emmanuel vai caracterizar como uma luta que ensina o trabalho, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E aí a gente vê, para a conceituação de Emmanuel, que provação está muito mais associado a uma questão do aprendizado, e aí eu uso analogia, né, com a prática estudantil, com a prática acadêmica, né, a prova como sendo exatamente uma prova, né, um teste de conhecimento. Então, essas experiências que buscam comprovar o avanço do espírito, se trata de uma aprovação. Eu vou passar a palavra, porque tem outras coisas para a gente falar, para o Léo, né? Léo, fala um pouquinho aí do Consolador, você também pesquisou, o que você acha aí dessa conceituação que o benfeitor traz para nós? Acrescenta alguma coisa aí da sua interpretação, por favor. Porque é isso aí, Davi, dessa questão aí, 246, a resposta, ou a gente encara as verdades, né, ou a gente continua postergando, né, porque ele fala que a provação é uma luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso, né, tanto na questão de trabalho quanto na edificação espiritual. E nós vemos que sempre postergamos, né, essa questão do aprimoramento espiritual. Nossa cultura é sempre deixado de última mão, porque é sempre visto só o lado material, né? Um exemplo, a gente vê os pais, quando tem os filhos pequenos, ele sempre está desejando que ele progrida materialmente, que ele seja uma pessoa de sucesso. Por quê? É sempre o alvo principal, a questão material, sucesso, esquecendo o motivo do porquê aquela criatura está com você, que ela está ali querendo progredir espiritualmente. Então, são duas as asas, não apenas uma. Então, essa resposta que ele dá é dura, né? É dura, mas é verdadeira, né? É como um remédio amargo, né? Porque mostra a verdade nua e crua, né? E fala da expiação, que é a pena, né? Como você falou, né? É a pena dos males que fazemos, né? Porque não haveria justiça se não fôssemos reparar todo o mal que causamos a alguém. E essa justiça divina, ela é igual para todas.
E o Espiritismo sempre confirma isso para a gente. E isso é um alento, né? Porque vemos tantas injustiças, né, Davi, na mídia, em nossa sociedade, mas sabemos que não existe nenhum injustiçado, né? Todo mal que alguém está passando hoje, dificuldade, existe uma causa. A lei está para todos, né? Tanto para você receber o bem que você gera, tanto o mal que você vai colher também, né, do mal que você gerou, né? Implementando essa pergunta, eu vou lá no Livro dos Espíritos, na questão 843, que Kardec faz aos espíritos, se o homem tem o livre-arbítrio de seus atos. Essa pergunta parece simples, né? Mas, às vezes, a gente esquece um pouco que a gente tem esse livre-arbítrio. E eles respondem, tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Isso mostra que, por mais que a gente chore, que a gente reclame, que a gente choramingue, somos o resultado de nossas ações. E essas verdades, muitos fingem não conhecer, mas no fundo, todos nós sabemos que o que está em nosso redor é o resultado de que fazemos dia, cada dia, encarnação pós encarnação. E essas verdades nos auxiliam, né, Davi, a você olhar a vida, as dificuldades de uma outra ótica, né? Que essas lições que costumam te perseguir, de certa forma, tá ali te chamando, vamos corrigir? E a cada dia, como Jesus nos ensinou, a cada dia existe uma oportunidade. O sol está todo dia de manhã aí. Hoje eu estava lendo esse trecho de Deuteronômio de Moisés falando que Jesus é o sol da vida, né? Estava lendo várias passagens lá e relembrando que ele é esse sol da manhã, essa luz que está para todos nós aí. E não existe nenhuma alma na Terra que pisou aqui, que provou de todas as dificuldades que igual a ele. Ele provou para mostrar que todos nós temos capacidade de superar cada dificuldade que surge em nossas vidas. Então, o livre-arbítrio é questão de responsabilidade. Então, vamos vigiar nossos atos. Muito bem. E você estava falando da justiça, né, divina, nesses processos expiatórios que a gente vivencia. E aí, ao mesmo tempo que eu penso na justiça, a gente conhece Deus através, principalmente, né, Kardec trouxe para nós lá no capítulo 1º do Livro dos Espíritos, através de seus atributos, né? E sabemos que Deus é infinitamente, a justiça de Deus é infinita. Mas, ao mesmo tempo que é infinita, a justiça de Deus é infinita, a sua misericórdia também é. Então, às vezes, a gente acha que não é capaz de suportar as dificuldades que estamos vivenciando, e muita gente desiste, né? Sai aí até pela porta do suicídio, em vez de resolver o problema, a gente sabe que agrava o problema, né? Fugir dos desafios não é a solução, e não é certamente a melhor solução. E sim o seu agravante. Então, é claro que as leis divinas são perfeitas e os sofrimentos, eles são, né, as causas atuais dos sofrimentos, está lá no Evangelho das Aflições, as causas atuais das aflições, quando não se encontra, e muitas das vezes a gente encontra os sofrimentos atuais na própria encarnação, mas quando você não encontra esses, os motivos na atual encarnação, certamente, como somos espíritos eternos, ela está no passado.
ela está num passado criminoso, okay, de desvio das leis divinas, mas o que eu assim, fico pensando nessa questão aí da justiça divina, da questão da misericórdia divina, e está na questão 247 do Consolador, seguinte essa questão que a gente iniciou aqui o debate, né? Que é a flexibilização das leis. Então, a pergunta vem para Emmanuel perguntando sobre a inflexibilização, da rigidez dessa questão aí da expiação. E Emmanuel vem dizer que não é bem assim, que se a pessoa já vai caminhando para o bem, que isso contribui de alguma forma para que a pena não chegue tão pesada, que da mesma forma que na justiça humana existe o abono, né? Existe a liberação à medida que o criminoso, que o preso apresente bom comportamento, a justiça divina também assim age, né? Isso é muito importante. E eu encontrei num texto de Emmanuel, muito bonito, e eu quero passar aqui a referência para vocês, está no livro Perante a Jesus, psicografia lá do Chico, né? E o título do capítulo, eu não lembro qual é o capítulo, mas o título é Remuneração Espiritual. E nesse texto, Emmanuel fala que existe exatamente essa flexibilização, quando a gente está voltado, quando a gente está praticando o bem, muitos dos nossos sofrimentos são atenuados. E diz mais que o bem que a gente fez, as pessoas que tiveram o bem que a gente promoveu, eles advogam para nós, advogam por nós quando a gente tem a oportunidade, então, de resgatar algum das questões que a gente precisa fazer, né? Então, essas pessoas que receberam o bem que a gente promoveu acabam pedindo à espiritualidade para que a nossa pena, que a nossa expiação seja atenuada ou até suprimida, se a gente já completou, né, a gente já cumpriu com o que tinha que cumprir, ou que a gente, através do amor, conseguiu compensar, uma vez que a gente sabe que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, Emmanuel, nesse belíssimo texto chamado Remuneração Espiritual, ele traz essa mensagem importante, né, para que a gente enfrente as nossas dificuldades, as nossas expiações, mas tenha esse olhar, que o caminho é a prática do bem. Ô, Léo, vou passar uma pergunta aqui para você, que foi a Antônia que fez. Ela pergunta o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é sobre a riqueza. Ela pergunta se a riqueza é uma prova, uma expiação, cadê? Prova ou expiação que ela usa? Se a prova da riqueza é mais difícil do que a da pobreza. É contigo, Léo. Responde aí. Essa é fácil. Tô brincando. Com certeza da riqueza é mais difícil, porque a riqueza te dá mais liberdade, né? O seu raio de ação fica muito maior. Então, você tem mais possibilidade de fazer o bem, mas também de fazer muita coisa errada com o patrimônio. Temos diversos exemplos aí, e nós mesmos, e nesta vida ou em vidas pretéritas, provavelmente já erramos nessa também. Então, a prova da riqueza, ela te dá muita liberdade para... potencializa, né? Potencializa quem somos nós. Se você é uma pessoa
correta, honesta, de bom coração, você usa essa riqueza para gerar mais frutos de emprego para o próximo, multiplica esse bem em favor da sociedade. Ou você se torna refém dessa riqueza, desse tesouro, e acaba se destruindo ou aniquilando vidas por ele. Então, a riqueza é mais difícil, mas a prova também é difícil, a prova da pobreza, porque você tem recursos limitados, então você fica mais privado. Então, ela é mais difícil, mas também ela exercita muito a sua fé, porque com poucos recursos você se sente obrigado a erguer as mãos para o alto e pedir auxílio. Então, a resposta está aí, Davi. A riqueza é muito difícil. Eu também acho que a pessoa com os bens materiais, né, a gente sabe que o mundo é muito materialista, né? Que a sociedade é muito materialista. Então, eu acho que você consegue atingir um maior número de pessoas, né? Geralmente a riqueza te dá poder e aí você pode interferir na vida de muitas pessoas. Enquanto se você tiver mais limitado do ponto de vista financeiro, a tua ação ela é mais restrita. Então, eu acho que é complicado a questão da prova da riqueza, porque é aquela história, né, dos talentos, né? Deus te dá os talentos, o que você vai fazer com o teu talento? Coloca R$ 1 milhão na tua mão, o que você vai fazer? Você vai estourar ele todo com bebida? Você vai estourar ele todo com drogas? Você, né, ou vai procurar nos prazeres? Se você não tiver uma espiritualidade, é isso que você vai fazer. Se você tiver, né, o pensamento materialista da humanidade, é isso que você vai fazer, porque você vai achar natural. Eu ganhei na loteria, por exemplo, ou então recebi a herança dos meus pais que eram ricos, e acha que está aqui de passeio. Certa vez, um benfeitor, na reunião mediúnica, falou: nesses momentos que a gente sai para o recesso de Natal, né? Muita gente sai do Natal, só volta depois do Carnaval, né? Ele falou: pessoal, a gente dá essa paradinha, mas não pode demorar, não. Vocês não estão aí de brincadeira, não estão aí de passeio. Eu achei isso muito engraçado, mas é uma grande verdade, né? E nos chamando à responsabilidade. Agora, eu queria tratar de uma outra situação, né, que envolve a nossa temática, que está na questão 998 do Livro dos Espíritos, né? Que aonde Kardec pergunta se a expiação ela ocorre somente durante a encarnação, ou se na vida espiritual o espírito também pode passar por esse processo, ok? E a resposta dos espíritos ela é bastante contundente, que na vida como encarnado, a expiação ocorre, né? E os sofrimentos decorrentes, muitas vezes, das provas a que o espírito se submete, mas que na vida espiritual, os sofrimentos, a expiação é moral. E aí eu lembro, depois de ler essa questão, fiquei assim pensando, pois deve ser muito difícil para o espírito que morre, né? Morre, o corpo físico morre, né? Porque, claro, somos imortais. O espírito não morre, ele desencarna. E aí o espírito não sabe que morreu, que não está mais com o corpo físico. Passa anos e anos, a gente tem na literatura espírita situações assim, né? Isso é um sofrimento moral muito grande. Então, realmente, é uma constatação aí de que muita gente, embora pense que a expiação só ocorre, a gente precisa da encarnação, sim, para expiar.
coisas que a gente agiu aí já não é nem mais expiação, é reparação, né? Muitas das vezes. Mudar o comportamento, se a gente... Porque é aquela história que eu sempre falo, né? O processo de realinhamento exige 3 coisas de nós: o arrependimento sincero, a expiação, que é o sofrimento moral, que às vezes o sofrimento físico, e depois a reparação. Então, a reparação é a mudança de comportamento. Se for egoísta, tem que ser caridoso. Se for... às vezes a gente vê, né? Pô, fulano faz muita caridade, né? Porque, às vezes, né? Porque quem sou eu para saber o que aconteceu com a vida espiritual do irmão? Mas é porque não aproveitou as encarnações anteriores para praticar a caridade, né? Então, se for egoísta, tem que ser caridoso. Se foi maldoso, tem que ser benevolente, e assim vai, ok? Então, a reparação se dá de muitas formas, né? Às vezes, um ente querido que você abandonou, agora vem como um filho, como um irmão que você tem que cuidar. Então, são esses casos, ok? Tem outras questões aí para abordar. Quer abordar alguma questão aí, Léo, que você estudou? Porque senão eu vou fazer a sugestão aqui, ainda dentro desse tema, prova e expiação. Isso, eu queria trazer aqui uma anotação aqui importante, que a respeito das provas, as provas sempre existirão, porque ela serve como instrumento de progresso, porque até para o espírito que atingiu a perfeição, a prova sempre vai existir para ele sempre progredir, porque o progresso é infinito, né? E é diferente da expiação. A expiação é quando se causou mal, você tem que reparar, porque senão não há justiça, né? Como você falou desses 3 aí, não basta só arrepender, tem que ser os 3, né? Arrepender, passar por aquilo e corrigir. Corrigindo que você vai ter a justiça perfeita, né? Mas as provas sempre vão estar em nossas vidas, né? Como você falou, deu exemplo lá no início, nas escolas, as provas das crianças vão passando de série por série, porque você passou pelaquela prova, você já está apto para adquirir um novo degrau. Então, o degrau é sempre esse: provas vão se superando, e está dizendo aqui que sempre as provas sempre vão existir, mesmo para os espíritos superiores, que por se tratarem de desafios evolutivos, né? É o que a gente estava falando aqui, Davi. Eu não estou achando aqui. Tá. Aí, nesses termos, libertação do espírito ou reparação indica ser a etapa final dessa expiação, porque para os códigos divinos não é suficiente expiar uma falta, é preciso anulá-la definitivamente da vida do espírito imortal pela caridade ou a prática do bem, né? Só o bem, quando você faz uma alma feliz, que na verdade você está fazendo a sua, porque cada ação nossa, ela interfere em todos os tempos, né? Nesse tempo encarnado e do outro lado também desencarnado. Então, a nossa ação vai refletir para o resto de nossas vidas. Davi, você viu mais alguma pergunta aí? Não, Léo, eu não li, não. Só queria complementar aqui a tua fala, Sim. porque a gente vai encontrar lá no livro perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 9, uma sentença que eu acho importante firmar, que envolve essa questão aí, de que toda expiação implica em uma prova, mas nem toda prova implica uma expiação. Estava falando aí de prova, né? Claro que a gente tem 3 espíritos em 3 níveis, né? Na classificação de Kardec, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos.
espíritos imperfeitos, esse sujeito a provas e expiações, espíritos bons, né, que já são os espíritos superiores, esses estão associados aí às provas, e os espíritos puros, que não precisam, só reencarna em missões, né, como Jesus, esses não precisam mais passar por provas e expiações. É importante a gente ver isso. Mas a sentença que eu falei aqui, que está lá no Evangelho, ela é interessante, né? Que toda expiação implica em uma prova. Quer dizer, aquele sofrimento que o espírito passa, se ele é resignado ou não, né? Já é um teste, uma prova para ele. Mas nem toda prova é uma expiação, porque se o espírito é um espírito bom, e aí eu vou citar um caso, eu gosto muito dos casos. Eu fui lá no livro No Céu e Inferno e procurei o caso do Vitor, ok? Vocês vão achar lá, é um espírito bom, é um caso de espírito feliz, ele viveu pouco aqui na Terra, viveu lá em Harvard, no porto de Harvard, morava ali naquelas regiões, ele era auxiliar de navegação e aos 20 anos morreu jovem. Ele tinha uma mãe, a vida dele era voltada para o cuidado da mãezinha dele, ok? E ele deu comunicação lá no centro de Allan Kardec, né, lá em Paris, e explicando a história dele, em que ele realmente gostava muito da mãe e teve uma existência breve, dando ajuda para ela, e já era, depois, em seguida, o seu guia espiritual dá uma comunicação, dizendo que ele já era um espírito com uma certa evolução, ele era um espírito num patamar acima da média, e que muitos dos sofrimentos suportados nem sempre para esse tipo de espírito visto como uma punição, que geralmente não é visto como uma punição para esses espíritos, que suportam males que muitos não conseguiriam suportar e que encarariam como sendo uma expiação. Então, veja que, para os espíritos bons, eles passam pelo sofrimento porque a matéria tem as suas próprias leis, então, né, a gente envelhece, a gente tem problema, as pessoas tentam nos seduzir, e que o objetivo da encarnação dele era exatamente mostrar que, embora vivesse num ambiente promíscuo, num ambiente assim, difícil de criminalidade, nos piores lugares possíveis, ainda assim pode haver pessoas dignas, com sentimentos nobres, capazes de suportar todas as tentações. Então, o objetivo dele, veja bem, é a prova dele era isso. Quer dizer, mostrar que era possível passar, vivenciar, né, morar num ambiente promíscuo, de privação total do ponto de vista financeiro, com problemas de saúde, né? E aí é um convite que eu faço a todos para ir lá ler a história do Vitor, né? Ele era doente, não se fazia de saudável para a mãe não ficar preocupada. Então, é uma belíssima história de um espírito bom, né? Um espírito de segunda ordem, que tinha esses sentimentos nobres e que veio para mostrar a possibilidade de se superar todos os tipos de tentações, embora o ambiente seja um ambiente contaminado.
Então, eu acho que isso é bem esclarecedor para nós, para a nossa discussão. Ok? O que mais, Léo? Temos. No Consolador, Davi, eu trouxe aqui que vai contribuir essa passagem que você trouxe aí do Vitor, que o Emmanuel traz, que fala que o uso do livre-arbítrio provoca reações no tempo e no espaço. E que a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Poucos de nós sabe utilizar esses benefícios, né, Davi? Certo. Um dia desse estava ouvindo uma passagem de uma palestra do Haroldo Dutra, e ele estava trazendo sobre esse tema, né? E ele fez uma brincadeira, uma analogia, brincando, fazendo um paralelo da diferença da encarnação nossa, quando a gente vem pedir, e a do Cristo, quando ele veio em missão na Terra. Aí ele, falando que ele pediu o benefício, não, eu quero vir numa família rica, cheia de posses, que eu quero expandir, quero crescer, progredir. Aumentou dele, não pode, não. Você vai nascer lá no Jequitinhonha, acho que é lá em Minas, lá no interior de Minas. E o paralelo com Cristo que fala, não, eu quero vir... Onde você quer vir, mestre? Eu quero ir na manjedoura. Mestre, não, você não pode vir na manjedoura, você tem um reino, você pode vir e governar, não. Quero vir na manjedoura, o mais simples possível. Tem certeza? Tem certeza. E ele pediu, além disso, pediu todas as dificuldades, né, Davi? Todas as dores que nós possamos passar. Pediu para vir os 12 apóstolos, aquelas pessoas que ele confiava, queriam o trair, o abandonar. Então, o Cristo passou por todas as privações, escolheu passar por morte bruta, sofrida, com dores, foi espancado até a morte, teve seus órgãos todos machucados, feridos, até o seu último suspiro, e o pior de tudo, ele escolheu morrer na frente de sua mãe. Então, se tivermos passando por dificuldades, é só falar com ele que ele sabe o que a gente está passando. Então, o Cristo é o nosso maior exemplo de que somos luzes, podemos superar nossas dificuldades. É só a gente querer, como o Emmanuel afirma aqui, né? Todas as nossas ações refletem no tempo e no espaço, né? E esses benefícios que Deus impõe, que é essa lei, essa aprovação, essas provas que a gente passa, ela só tem a somar na nossa vida. É isso, muito bom. Ô, Léo, deixa eu falar agora que nosso tempo já está acabando. Agradecer aqui a presença de todos, da dona Jovita, da Claudete, da Josi, da Antônia, da Thelma, da Rosária, quem mais? Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Da Márcia, esqueci sim. Alice. Alice. Bom, pessoal, Claudete. se eu esqueci alguém, me perdoe que o nosso acesso aqui, tá. Da Mary. A Josi. Da Josi, já falei. Da Cristina, da Irene. Bacana, o pessoal aí todo presente, tá? A gente já está encaminhando para o final. Tinha outras coisas para falar, mas o nosso tempo aqui, ele não pode passar muito de 40 minutos, ok? Então, eu agradeço a presença de todos, espero que tenha sido um bom debate, que a gente tenha trazido bastante questões para reflexões de vocês, e vou pedir meu amigo Léo para fazer as suas despedidas, que em seguida eu faço uma oração aí de encerramento. Ô, Léo, está faltando só uma coisa.
A gente pediu para o pessoal escolher, a gente esqueceu, tem que falar no início, né? O tema da próxima semana. É verdade, Davi. Tema para as próximas, mas eles podem deixar no comentário aí, né? Pode deixar no comentário. Vocês deixam no comentário aí, se vocês não escolherem, aí sim, aí a gente vai selecionar um tema. Tá bom? Léo, pode fazer as suas despedidas e em seguida eu faço a oração. Não, tudo bem. Então, pessoal, gostaria de trazer um parágrafo do livro Nascer, Renascer, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico, nosso querido, amado Chico Xavier. O Emmanuel fala assim: sejam quais forem as nossas dificuldades no campo íntimo, saibamos aceitá-las de ânimo firme, incinerando no crematório da renúncia os nossos próprios desejos, para que a felicidade dos outros nos assegure a própria felicidade. Porquanto, conduzidos pela morte ao império da grande luz, reconhecemos-nos tais quais somos, aplicando a nós mesmos a lei do equilíbrio que determina a quem deve o reajuste preciso na base reta do ceitil por ceitil. Então, meus amigos, agradecemos a Deus por tudo e que esse estudo possa ter auxiliado, nem que seja um pouquinho, a melhora íntima de cada um de nós. Até a próxima e fique com Jesus. Então vamos orar, meus irmãos, pedindo então ao nosso mestre querido, a Deus sobre tudo, né? Nosso Pai amoroso, para que derrame suas bênçãos sobre nós, sua misericórdia sobre os nossos erros, e que o nosso irmão amado possa realmente nos intuir positivamente, e que as verdades do Espiritismo, trazidas aí pela essa revelação maravilhosa, terceira revelação, o cristianismo redivivo, possa estar presente em nossas vidas, sobretudo o mandamento maior do Mestre Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos servir sempre, servir para que possamos nos transformar em pessoas solidárias, pessoas amorosas, pessoas humildes, pessoas com a capacidade realmente de transformar a nossa sociedade a partir da nossa mudança interior. Que o Cristo esteja presente em nossas vidas hoje e sempre. Graças a Deus. Pessoal, boa noite para todos, boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. Não esqueçam de colocar aqui nos comentários a sugestão de um tema, para a gente fazer assim agora, tá? Escolha um tema da próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.